sua Bíblia no texto lido, não é? Capítulo 3, a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Então vocês já viram que essa carta, que é uma carta pessoal, escrita do pastor ao servo de Deus que ele ganhou para Jesus, né? A um jovem obreiro, Timóteo. Então o que ele escreveu para Timóteo, o Espírito Santo se agradou e influiu, né, na mente daqueles que organizaram os livros do Novo Testamento, para incluir esta carta pessoal, né, que serviu não só para Timóteo, mas para toda a igreja do Senhor Jesus, no mundo todo, e aqui em Parnamirim também. Duvido que uma outra carta qualquer na terra, escrita para o pastor Linaldo, escrita para o pastor Otávio, escrita para uma irmã da igreja, ou para um irmão, vá servir para toda a igreja no mundo. Praticamente é impossível. Mas essas cartas chamadas pastorais e outras, não é? Elas tiveram o controle sobrenatural do Espírito Santo, para que não se perdessem, não é? Muita coisa que foi escrita se perdeu, mas aquilo que não se perdeu foi porque Deus trabalhou através do Espírito Santo, que agiu na mente de homens, não é? Para ser instrumentos dele, para reunir, para compilar aqueles textos bíblicos que formariam o que se chama o cânon da Bíblia, o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. Cânon é uma palavra que na sua origem significava uma vara de medir, digamos 1 metro hoje, não é verdade? Uma trena. Mas depois, pela semântica, evolução da palavra, então cânon passou a ser sinônimo de sagrado. Então o cânon do Novo Testamento representa a coleção dos livros que foram considerados sagrados para fazerem parte do Novo Testamento, como o cânon do Antigo Testamento, não é? Então, esses livros são muito importantes, e essa epístola a um jovem obreiro, irmão, impressionante. Primeiro, quem foi que escreveu? Foi Paulo, apóstolo, que eu considero o maior evangelista da igreja cristã. Não só evangelista, mas escritor. Dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu nada menos quantos? 13. Dizem que o livro de Hebreus é de sua autoria. Não está escrito. Eu tenho a impressão que foi também, mas não posso dizer, não está escrito. Mas 13 livros foram escritos por Paulo. Dentre os 13, nós estamos analisando, estudando a primeira epístola a Timóteo, não é? Então, no capítulo 3, nós vemos aqui, o título é Os deveres dos bispos e dos diáconos. Será que isso tem a ver com a igreja? Tem. É bom que a igreja saiba, os que estão aqui no templo e os que estão na internet, lá em Portugal, lá no Paraguai, lá nos Estados Unidos, não é? O Tiago pode até ver ali pelo registro, em várias partes do mundo, não é? Saber quais são as qualidades ou qualificações para que alguém seja bispo ou seja diácono, viu? Já vou logo alertando os irmãos que a palavra bispo na Bíblia não quer dizer um cargo superior, não. É um cargo de mais responsabilidade. Um bispo não é maior do que o diácono, nem é maior do que um membro da igreja, nem maior do que um congregado. Não, senhor.
São alguns vaidosos, presunçosos, enfatuados, acham que ser pastor é maior do que evangelista. É nada, meu irmão. É não. Por que é maior? Cada um tem uma missão na igreja. Cada um tem uma função na igreja, não é? Cada crente é chamado, tem uma chamada geral. Todos vocês foram chamados por Deus, sabia? Se não sabia, fique sabendo. Todo crente que aceita Jesus, novos convertidos, já sabe que foram chamados por Deus. Para quê? Chamado para ser servos de Deus. Dessa chamada não escapa ninguém. Chamado para ser servo de Deus. Outra chamada, que a maioria não valoriza, chamada para ser testemunha de Jesus. Tem gente que quer um cargo aqui no público. Mas nunca falou de Jesus para ninguém. Que qualidade de cristão é esse, irmão? Que qualidade de crente é esse? Que não é testemunha? Não é? Jesus, quando foi se despedir dos discípulos, disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra, até Parnamirim. Dê glória a Deus por isto. Chamado para ser servo, chamado para ser testemunha. Agora, cargos ministeriais, depende de um chamado de Deus para funções eclesiásticas, ministeriais, de liderança, etc. Não é? Então, bispo, essa palavra vem do grego episcopos, episcopos, entendeu? É uma palavra muito interessante. O bispo é um administrador, é um supervisor, não é? Da igreja, enquanto presbítero, a palavra quer dizer ancião, é uma pessoa de mais idade, mais experiência, etc. A palavra pastor vem da linguagem do trato com os animais, do pastoreio de ovelhas, não é? Pastor é para apacentar, não é para o pau sentar, não. Tem obreiro aí que ele, em vez de apacentar, ele senta o pau na igreja. É um tolo, é um beócio, coitado. Não sabe o que é estar nas mãos de Deus para cuidar do rebanho do Senhor. Deus nos guarda desse tipo de gente, viu, irmão? Para bem longe da gente, esses pastores presunçosos, orgulhosos, prepotentes, né? Que acha porque está no púlpito tem direito de espancar o povo. Não. E aqui tem as qualidades do bispo e do diácono também. Diácono. Olha aqui. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Sabe o que é? Episcopado é um sinônimo de bispado, que por sua vez, na linguagem mais nossa, quer dizer pastorado. Pode dizer o ministério pastoral, entende? Deseja uma coisa boa, excelente, aliás. Qualquer um pode desejar, não há problema. Agora, entre o desejo e a chamada, a coisa complica, é muito difícil, muito diferente. Tem gente que acha que por desejar tem que ser consagrado. Não, senhor. Você tem o direito de desejar. Agora, quanto a ser consagrado, separado para pastor, para bispo, para presbítero, para diácono, depende da chamada de Deus para essas funções e Deus mover as circunstâncias para que a igreja local, através do ministério da sua liderança, não é? Separe aquela pessoa para ser consagrada. Já contei aí, vou contar de novo. Tinha um irmão que era diácono numa congregação nossa. Quando eu cheguei aqui, pela graça de Deus, havia 16 congregações, incluindo o templo sede.
E ele era de uma congregação dessas aí. E passou 1 ano, 2, 3, 6, e ele não era consagrado a presbítero, ele era diácono. Um dia ele disse para alguém, e o alguém veio me dizer: pastor, o diácono fulano disse que está jejuando 30 dias para o senhor consagrar ele a presbítero. E ele disse que se o senhor não consagrar, ele sai da Assembleia de Deus. Que qualidade de servo de Deus é esse, meu irmão? Que qualidade de ovelha é essa? Que impõe uma condição. E eu disse: se eu um dia pensasse em consagrar ele, agora é que eu não consagro. De jeito nenhum. Deus revela por através de alguém esse tipo de comportamento, meu querido irmão. Outro um dia chegou um e disse, também foi lá na minha casa, foi na minha casa dizer, queria saber por que é que eu não consagrava ele. Disse: meu irmão, eu estava até pensando em te indicar para o presbitério este ano, mas diante dessa sua palavra aqui na minha casa, eu lhe digo, não tenho mais ideia de quando é que vou lhe consagrar. Ele saiu meio desolado. Me desculpe, mas cargo ministerial não se procura. Pode desejar, mas não se procura. Não fala com A e com B, não vai pedir nada a ninguém não, desde que Deus trabalha nos corações da igreja. Eu fui um dos obreiros que mais demorou a ser consagrado. Pense, meu irmão. Tem gente que saiu da Assembleia de Deus de Parnamirim, foi para outra igreja, era presbítero e foi logo pastor dentro de 3, 4 meses. Eu considero isso pastorado de micro-ondas. Micro-ondas, bota ali dentro, quando tira está pronto. Não, meu irmão. Eu fui 7, 8 anos de diácono, 7 não sei quantos anos de presbítero. Nunca falei com ninguém para me consagrar. Nunca. Fui indicado 3 vezes para pastor. Eu não sabia não, irmão Silvio. Sabia não. Aquele tempo era um mistério. Parecia maçonaria, sabe? Era um mistério. Eu não sabia de nada. Aí um dia o pastor Sabino. Quem conheceu o pastor Sabino aqui? Levanta a mão. Aqui nessa igreja. Saudoso pastor Sabino me procurou e disse: irmã Linaldo, já indiquei seu nome para pastor, eu e irmão Nelson Bezerril, 3 vezes. E fulano de tal, quando vê a relação com seu nome, risca. Disse: aqui não tem condição de ser pastor, não. Ele disse, aí eu olhei assim, e pastor, vocês têm me indicado para pastor? Não sabia não, eu já era evangelista. Aí ele: pois é, pastor, não sei o que é que fulano tem contra o senhor. Era uma espécie de chefe de gabinete do pastor lá, o secretário, sei lá. Aí eu disse uma coisa profética, irmão, sabe? Eu disse: pastor Sabino, não se preocupe, meu irmão, muito obrigado pela sua confiança, não precisa me indicar mais. Por quê? Olha o que eu disse: quando Deus quiser que eu seja pastor, Ele tira a gente e bota a gente. Eu disse aquilo que veio na cabeça assim na hora, sabe? Pá, tira a gente e bota a gente. E aí, irmão? No ano seguinte, o saudoso pastor João Batista entregou o pastorado por motivo de doença, idade, e assumiu o também saudoso pastor João Gomes da Silva. Eu não imaginava nada. Quando o pastor João Gomes assumiu, me telefonou e disse: irmão Linaldo, eu dirigi a congregação de Candelária, compareça ao meu gabinete segunda-feira, eu quero conversar com o irmão. Pois não, pastor. Ele era o pastor que estava assumindo a igreja,
Engraçado, irmão, como Deus trabalha, né? Um mês antes, eu lá na congregação de Candelária, são experiências pastorais. Eu estava fazendo o encerramento da escola dominical, não é? E uma irmã, no meio assim da igreja, fez o sinal para mim assim, ó, quero falar com o senhor. E confesso a vocês que, atendendo outras pessoas, me esqueci daquela irmã, que eu não sabia quem era, não era da congregação. Quando terminou tudo, me despedindo dos irmãos, foi todo mundo embora, a irmãzinha ficou sentada lá, solitária, esperando que eu desse sinal para ela falar comigo, mas eu me esqueci. E quando eu me levantei para ir embora, estava só Íris com as crianças, eu vi aquela irmãzinha indo embora. Aí disse, ai meu Deus, aquela irmã queria falar comigo, chama ela aí. Aí chamaram a irmã, ela voltou, minha irmã me perdoe, eu me esqueci, a senhora ali, não é? Ah, pastor, é uma palavra para o senhor, vamos aqui. Aí veio mais para frente comigo, sentou ao meu lado, isso era mais ou menos o dia 1º de maio, não é? Daquele ano. Aí disse, pastor, eu estava na minha casa, e Deus me mandou aqui em Candelária, para dizer para o senhor, que até o dia 30 deste mês, o senhor vai receber um convite, e não rejeite. Disse, tá bom, irmão, então a senhora ore por mim, pronto. Não dei grande valor não, porque tem tanta profetada, né, irmão, na igreja, por aí. Bem, aí eu disse a Íris, uma irmã que eu não sei nem quem é, me chamou ali e disse que eu ia receber um convite e não devia rejeitar, daqui para o final do mês. Ela disse, vamos aguardar. Passou o tempo, e quando foi então, próximo do fim do mês, aí veio aquele convite do pastor João Gomes, vem ao meu gabinete. Eu fui lá, falar com ele, ele disse, pastor Arnaldo, eu queria convidar você para fazer parte da minha diretoria, aqui, minha diretoria, não é? É no cargo de 2º vice-presidente, que não existia no estatuto esse cargo, né? Eu já fiquei meio desconfiado. Tá, pastor, eu quero que o senhor me dê um tempo para orar. Não aceitei na hora não. Quando eu cheguei em casa, disse, Íris, o pastor me convidou para assumir um cargo que nem existe. Sabe de uma coisa? Eu não vou aceitar não. Vou dizer a ele que muito obrigado, eu não aceito. Íris, uma mulher prudente, deve estar me assistindo na internet, minha filha. Aí disse, meu filho, ela me chama de meu filho, você está lembrado que há um mês atrás, mais ou menos, uma irmã foi lhe dar uma palavra, um recado de Deus, dizendo que você ia receber um convite antes do fim do mês, que não era para rejeitar? Eu disse, é mesmo, nem me lembrava, Íris. É mesmo, vou aceitar. O convite chegou no tempo. Aí falei, pastor, eu aceito. Pronto. Aceitei. Ele fez uma modificação do estatuto, incluiu o cargo de 2º vice-presidente, e poucos meses depois vieram as consagrações, e ele me consagrou a pastor. Deus tirou gente e botou gente. Amém, meus irmãos? Então, não sai atrás de cargo não, irmão. Quem deseja, excelente coisa, deseja. Mas não sai por aí vexado, nervoso, mandando WhatsApp para alguém, e não sei o quê, e reclamando, e murmurando, e sai da igreja, se não for consagrado. Isso não é de Deus não. Quando eu botei o olho para trás aqui, vi irmão Ivan. Ivan, quantos anos tu fosse diácono? Está ali, irmão Ivan Bezerra, está vendo aí? Sabe quantos anos ele foi diácono? 20 anos. E não deixou a igreja não foi? Não saiu da igreja, foi consagrado a presbítero, o ano passado foi? Esse ano foi consagrado a presbítero. Nunca falou comigo, nunca pediu nada, mas quando eu estava para indicar as pessoas, Deus me lembrou o nome dele. Está vendo? Se ele fosse um linguarudo, língua grande, murmurador, saia por aí, vou para outra igreja, aqui tem lugar para mim. Não, espera no Senhor, diz a Bíblia, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Espera no Senhor. Então quem deseja é bom, mas não se mexa por aí correndo para lá e para cá não. Agora, veja as qualidades de um bispo, de um pastor,
de um presbítero. Convém que o bispo seja irrepreensível. O que é isso? Irrepreensível é uma palavra sinônima de íntegro. Irrepreensível quer dizer que não pode ser acusado, né, de atitudes, de comportamentos ruins, de comportamentos errados, maus, não é? De pecado, de iniquidade, de falcatrua, entendeu? Não, meu irmão, o bispo tem que ser íntegro. Integridade, quer dizer, é uma palavra sinônima, meus irmãos, de uma vida ilibada, né? Que não pode ser acusado de coisa ruim. Pode até alguém discordar dele, mas não pode dizer que ele é mentiroso, ladrão, compra e não paga, adúltero, entendeu? Enganador, linguarudo. Não, íntegro. E essa integridade não é segundo os homens, não. Essa integridade aqui é segundo o manual da igreja, que é a palavra de Deus. Então essa é a primeira qualidade, íntegro, irrepreensível. Aí vem o lado social, marido de uma mulher. No tempo de Paulo ainda vigorava a poligamia. O Novo Testamento foi escrito no contexto do judaísmo. O cristianismo saiu do seio do judaísmo. Jesus viveu o judaísmo e ele criou uma nova aliança. Por isso se chama nova aliança, não é? Que para a sua igreja, que é o cristianismo. Então Paulo, doutrinando, diz: não pode ter duas mulheres, tem que ser marido de uma mulher só, não é? Então aqui já começou a acabar com a poligamia, marido de uma só mulher, entendeu? Aí prossegue as qualidades dizendo: vigilante. Vigilante quer dizer aquele que vigia, que presta atenção, que observa as coisas, não é? Que tem cuidado com o que está à sua volta. Um bispo, um presbítero, um pastor, não pode ser um alienado, um descuidado, um abestalhado, não é? Que se senta diante da televisão, fica vendo porcaria, pega um WhatsApp, fica escrevendo besteira. Isso não é vigilante. Na época de Paulo, já não tinha essas tecnologias que temos hoje, e ele dizia: o bispo tem que ser vigilante, tenha cuidado. Aí Jesus em Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para não caíres em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Não é o fato do sujeito ser presbítero que a carne dele vai ficar forte, ou ele ser pastor que a carne dele vai ficar forte. Pode fazer exercício na academia, o que quiser, a carne é fraca. A carne é fraca, viu, meu irmão? Então, para não cair em tentação, não diz logo assim: ore e vigie. Não, vigie e ore. Se vigia como, irmãos? De olhos abertos. Camarada vigiar dormindo, meu irmão, não dá não. Vigiar de olho fechado, lá no exército o cabelo era preso, né, pastor Domingo? Lá na aeronáutica, era preso. Um dia eu estava de guarda, eu era sargento do exército, eu estava sargento de guarda. Aí meu turno foi de 2 às 4 da manhã. Aí lá vou eu. Quando eu chego num posto lá, está um soldado sentado, com um fuzil, pastor, de lado assim, o cabo dormindo. Meu Deus do céu, se o camarada na hora dessa entra aqui um bandido aqui, matava ele, levava o fuzil. Aí eu peguei e tirei o fuzil devagarinho e disse: soldado. Quando ele acordou, apavorou-se: meu filho, você dormindo. Tive que anotar, irmão, na ocorrência lá, tive que anotar que o soldado tal, do posto tal, estava dormindo em serviço. Infelizmente ele foi punido, porque ele não estava vigiando. O quartel podia ter sofrido um ataque por ali, naquela área do posto dele. Então, meu querido irmão, você é um soldado de Jesus. Minha irmã, você é soldada de Jesus. Você tem que vigiar no seu posto.
Cada um de nós está num posto de serviço, de servo de Deus. Vigie para que o inimigo não entre através de você. Amém? E sendo bispo, ainda tem que ser mais vigilante. Aí vem outra palavra, vigilante, sóbrio. A palavra sóbrio tem a ver com o que nós estudamos na sexta-feira passada, acerca dos usos e costumes, não é? No capítulo 2, e sobretudo a vestimenta das irmãs. Sóbrio, a palavra sóbrio quer dizer simples. Sobriedade quer dizer simplicidade, moderação. Um bispo tem que ser sóbrio, simples, moderado, não pode ser exibido, não pode se mostrar. As irmãs também não podem. Sobriedade quer dizer simplicidade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: a beleza, ela se manifesta na simplicidade. Dê glória a Deus por isso, viu? Tem gente que, tem mulher que pinta tanto a cara mesmo, fica uma máscara tão terrível, que você não conhece quem é. Não conhece. E quando ela tira aquela máscara, lava tudo aquilo, parece que ela morreu. Uma múmia. E espera naquela irmã, misericórdia. Não, meu irmão, cuidado, viu? Deus nos guarda. Mas o bispo tem que ser sóbrio. O crente tem que ser sóbrio, tem que ser simples. Qualidade de um pastor. Qualidade de um pastor. Eu conheço pastor no Brasil, para você falar com ele, tem que marcar audiência com vários dias, porque ele é muito importante. Ele é muito importante. Um anelzão de teologia no dedo. Eu tenho mestrado em teologia, mas nunca botei. Aliás, quando eu fui formado em economia, depois mestrado em administração, todo mundo botou um anel. Sabe por que eu não uso anel? Por duas razões. Uma vez eu fui lá na SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, tratar de uns assuntos da prefeitura de Natal, que eu era secretário de planejamento. Aí um colega disse: Elinaldo, cadê o teu anel? O anel de economista, cadê o teu anel? Eu digo: rapaz, eu deixei em casa. Homem, era melhor você ir buscar. Você chega no lugar sem anel, o povo não lhe dá muita atenção, não. Aí você chega com um anel, aí a pessoa diz: esse cara é um doutor, aí atende melhor. Então, rapaz, é bom você pode até não ser muito bem recebido lá. Eu fiquei invocado com aquilo, mas rapaz, quer dizer que um anel é que faz diferença na capacidade da pessoa. Aí eu me invoquei assim e disse para ele: rapaz, sabe de uma coisa? Agora é que eu não vou usar anel mesmo. Agora é que eu não vou mais usar o anel. Por quê? Porque quem vai na minha frente é Deus, é Jesus, é Ele quem abre porta. É Ele quem abre porta, não é o anel não, fulano. Tá, tudo bem, você é que sabe. E graças a Deus, meu Deus, meus irmãos, nunca uma porta se fechou por falta de anel. O anel eu guardei em casa, e depois dei para uma pessoa que estava se formando, entende? Mas eu digo: não, de propósito, Jesus, eu vou mostrar para o inimigo que tu é quem abre porta. Nunca deixei de ter um cargo, passei por 10 cargos públicos, sem pedir cargo a ninguém, sem ter nenhum vereador na minha família. Por quê? Porque quando você tem Jesus na frente, Ele abre a porta. Ele disse: eu abro, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. De glória a Deus. Tenha Jesus na frente, meu irmão. Tenha Jesus na frente. Então seja sóbrio, seja simples. Nada de orgulho, de presunção. Não. Então, sóbrio. O bispo, o pastor, essa palavra pega mais para nós aqui de cima, sabe? Aí vocês aí também, fica vendo como é que a Bíblia diz, na verdade. Sóbrio, honesto. O que quer dizer a palavra honesto, irmão? Todo mundo sabe que é uma pessoa honesta, não é? Mas se for para o dicionário, honesto é símbolo, é sinônimo de íntegro, fiel, verdadeiro. Uma pessoa honesta não mente, não engana, viu? Não mente, não engana ninguém.
Uma pessoa honesta faz aquilo que Jesus disse: seja o teu falar sim, sim, não, não. O que disso passa vem de procedência maligna, do cão, do Satanás. Como diz uma pessoa: pode deixar comigo que eu resolvo isso aqui, e depois não dá nem bola. Isso não é honesto, irmão. Vai numa loja comprar para pagar em 3 vezes, paga a primeira, depois não paga as outras. Isso é desonesto. Isso é desonesto, é caloteiro. Bispo, obreiro da igreja do Senhor, não pode ser desonesto. Tem que ser íntegro. Entendeu, meu irmão? É honesto. Diz mais a palavra: hospitaleiro. A palavra hospitaleiro vem de hospitalidade. E essas palavras, hospitaleiro, hospitalidade, vem da palavra hospital. Sabia? Vem de hospital. Naqueles tempos antigos, na época de Paulo, não tinha assim os hospitais, hospital público, hospital do SUS particular, não. Não, havia lugares onde, tipo uma pousada, onde os doentes iam para lá. Tá vendo? Os doentes se tratavam lá na estalagem, na pousada. Por isso que Jesus usou a palavra do samaritano, não é? Diz que o samaritano pegou o caído, não é verdade? E levou para onde? Para uma estalagem, ou seja, para um hospital. E disse para o homem: tome conta dele, e o que você, está aqui o dinheiro que eu dou para você, para 2 dinheiros, mas o que você gastar mais, quando eu voltar, eu pago. Ele levou o homem para o hospital, ou seja, para uma estalagem, uma hospedaria. Daí vem o nome hospitaleiro, entende? Hospitaleiro. Então o bispo, o dirigente de uma congregação, dirigente de congregação, obreiro, presbítero, tem que ser hospitaleiro. Quer dizer, hospitaleiro aqui quer dizer que sabe acolher as pessoas. Entenda isso. Você não é obrigado a botar o povo a dormir na sua casa, não. Não faça essa besteira, não. Viu? Hospitaleiro nesse sentido, quer dizer, sabe acolher, sabe receber as pessoas, especialmente aqueles que estão doentes, espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente também, e ajudar naquilo que está ao seu alcance. Entende? Conheci um velho pastor, homem de Deus, irmão. Mas quando o irmão era rico, sentava lá atrás, quando ele apresentava, dizia: ficou tão longe, venha para cá, meu irmão. Aí um dia chegou um pobre de um diácono de uma igreja: fulano e tal, diácono tal, ele apresentou, e ninguém levantou na nave. Cadê o irmão? Aí alguém disse: está aqui, pastor. O pobre do diácono não foi orientado, sentou em cima do púlpito e disse: irmão, desça, lugar de diácono não é aqui não, é lá embaixo. Isso é ser hospitaleiro, irmãos? Não, aquele irmão pecou. Não quer dizer que ele pecou para a morte, mas não agradou a Deus, não. Não agradou a Deus não, porque ele fez acepção de pessoas. Viu? Eu também ficava assim meio chateado, que uma vez veio uma pobrezinha de uma irmã, depois do culto, eu falar com ele: pastor, eu quero falar com o senhor. Diga, irmão, o que é que a senhora quer? Eu já vou para casa. Todo aborrecido, todo nervoso. Eu digo: meu Deus, como é que meu pastor trata uma ovelha de Jesus? Se o homem tivesse um anel no dedo: irmão, Pai do Senhor, venha cá. Cuidado, viu, irmãos, os que estão aqui atrás de mim, vocês nunca viram eu fazer isso. Deus me livre. Deus me livre. Meu gabinete eu atendo todas as pessoas. Só não estou atendendo agora um bocado de gente que apareceu lá, de short curto, barriga de fora, veio lá me pedir alguma coisa, sabe? Eu atendi assim. Elisandra está rindo porque ela viu que eu chamei uma na frente dela, atenção. Eu disse: olha, ela não é crente não. Se você precisar de alguma coisa, vier aqui, não venha mais nesse traje não. Isso não é traje, você vir no gabinete pastoral. Isso é orgulho? Não. Eu fui numa secretaria aqui em Parnamirim, sabe? Quando fui subir na escada,
tinha uma placa desse tamanho: é proibida a entrada de pessoas de bermuda, camisa regata, short, não sei o quê. Digo, olha, nós, secretaria. Fui no fórum lá em Natal, resolvi um negócio: é proibida a entrada de pessoas de short, camisa regata, bermuda, não sei o quê. Aí quer entrar na igreja de qualquer jeito. Pronto. O dia ela chegou, aí eu vi pela câmera que ela estava do mesmo jeito. Digo, Zé, diga a ela, pergunta ela o que ela quer. Eu não vou atender ela não, porque ela não está vestida direito. Pronto, tem que ter respeito, né, irmão? A casa do Senhor. Então, muito cuidado, meu irmão. Então já vimos, né? Hospitaleiro é que sabe acolher. Agora tem uma qualidade aqui do bispo, irmão: apto a ensinar. Eita! Aqui onde muita gente às vezes é consagrada e não passa no crivo, né? Aí a gente diz, mas pastor, então por que consagra? Sabe o que é? É porque aqui tem 16 qualidades para uma pessoa ser consagrada. A pessoa às vezes tem 10, não vou querer também exigir que tenha 100%, não é, meu irmão? Não, eu não tenho 100%, vou exigir dos outros? Não, a gente ajuda, orienta a pessoa, apto para ensinar, quer dizer, capacidade para transmitir a palavra, para ensinar a palavra, meu irmão. É por isso que um diácono, um bispo, um presbítero, um pastor, precisa saber ler. Não é obrigado a ser formado, não, mas tem que saber ler direitinho para ler a Bíblia. Ler a Bíblia para poder entender, não é? E passar para os outros. Passar para os outros. No Brasil, a grande parte dos brasileiros é analfabeto, irmão. Analfabeto funcional. O que é isso? É uma pessoa que aprendeu a ler, escrever, mas não sabe interpretar o que está escrito ali, não. Porque segundo um tal de Paulo Freire, um desgraçado falso educador, que era patrono da educação brasileira, indicado por Lula, não sei por quem, o camarada dizia, não, a escola não pode ser opressora. A escola não pode ser opressora. A escola não é para reprovar ninguém, é para passar todo mundo. Resultado, está cheio de analfabeto no Brasil, tudo com curso muitas vezes. Na última avaliação do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, bota na internet, PISA, o Brasil levou uma PISA. Ficou entre os últimos lugares. Os nossos estudantes estão lá embaixo mesmo, lá na rabeira da avaliação. Por quê? Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe matemática. E agora com o celular. Eu disse uma vez, um irmão até aqui, fulano, 7 vezes 8, ele pegou o celular. Ele disse, peraí, rapaz, para que celular? Tu não sabe não quanto é 7 vezes 8? É 56, homem. Não é? É porque o pastor já acostumou tanto. De fato, no tempo de papai, eu estudava na tabuada. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 9, 63, 7 vezes 6, 42, 7 vezes 5, 35, era assim. E aprendi tudinho. Tu também, não foi, Olavo? Agora não, qualquer coisa é a calculadora. Aí, resultado, está havendo uns alienados. Cuidado, minha irmã, você dá um celular a seu filho, cuidado para ele não ser um alienado. Já tem uma doença chamada transtorno TDT, transtorno de dependência de tela. São pessoas que tudo na vida está olhando para a tela. Já tem doença na coluna porque olhando para a tela, está doente. Cuidado, viu? E a criança começar dependendo de tela, de celular, os cientistas estão preocupados com o que vai acontecer com o cérebro dela daqui a alguns anos. Não vai se desenvolver as sinapses, as ligações entre os neurônios. Cuidado, irmão. Então aqui as qualidades, no capítulo 3, versículo 2, apto a ensinar. Então, o obreiro para ser apto a ensinar, se ele tiver um curso de teologia, é melhor. Mas se ele for um leitor da Bíblia e orar a Deus
Deus dá a palavra e a capacidade para ensinar, pois o Espírito Santo, Jesus disse, vos lembrará todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Amém? Então que Deus nos ajude, queridos irmãos. Eu pensei que ia mais além, mas não deu para sair do versículo 2. Tem nada não. A gente entra no outro ano aqui no capítulo 3 e vai até onde der, viu? Importante é isso, viu?